Que alegria a gente poder estar reunido, a gente poder provar da presença de Deus, a gente poder louvar, a gente poder cantar, a gente poder ser participante da presença do nosso Deus. Isso é bom demais, isso é alegria para o nosso coração e o melhor de tudo é saber que Deus ainda tem mais para nós, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, talvez você aí já está com um coração que, se você fosse embora agora mesmo, você já sairia daqui na certeza de que você foi bastante abençoado, né? De que Deus reservou um tempo especial, porque só esse tempo que a gente teve aqui já foi bom demais, mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele tem ainda mais para a nossa vida, amém? Amém? Deus tem coisas para falar ao meu e ao seu coração, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia então, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. Se você caiu talvez de paraquedas aqui hoje, você que é um visitante, você que está acompanhando online aí talvez o culto, ou você que recebeu o culto online de alguma forma e não está acompanhando, nós estamos numa série de sermões, nós estamos numa série de mensagens acerca do Sermão do Monte, e nós estamos então vendo sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança que Jesus fala ali naquele seu discurso, naquele ensino, no versículo 5 de Mateus. Mateus 5, verso 5. Vamos dizer todos juntos? Leia aí comigo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos falar mais uma vez? Bem-aventurados. Amém. Queridos, eu não sei vocês, mas assim, olha, tem sido para mim uma experiência fantástica poder meditar um pouquinho mais sobre as bem-aventuranças. Deus tem tratado meu coração de uma forma magnífica no tempo de estudo, no tempo de leitura, no tempo de oração. Eu confesso para vocês que eu estou trazendo aqui essas reflexões extremamente constrangido diante de Deus com tantas coisas que a gente tem visto na palavra dEle. Tantas coisas que através das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, eu tenho visto quão distante talvez nós estamos de sermos discípulos de fato de Jesus de tão perto. E pelo menos duas coisas, assim, logo de cara, me vem à mente quando a gente começa a olhar para as bem-aventuranças. E a primeira delas é assim, avaliar que naquele momento em que Jesus fala isso, aquele contexto em que Jesus traz essas falas sobre aquele que é bem-aventurado, sobre aquele que é feliz, o quão revolucionário e contracultural é esse discurso de Jesus. O quão avesso às convenções humanas é esse discurso de Jesus. Queridos, isso me mostra como a lógica do reino de Deus, em tantas coisas, frente à nossa realidade, frente àquilo que nós estamos acostumados a ver, aquilo que pensamos muitas vezes, é tão diferente, está de fato de cabeça para baixo. Aí me faz pensar e ver o quão mal o pecado fez na nossa vida e na nossa cultura, que quando nós ouvimos as palavras de Jesus acerca daquilo que é sim de fato ser feliz, soa tão estranho aos nossos ouvidos. Eu não sei se isso acontece com você, mas certamente comigo aconteceu, porque as bem-aventuranças, aquilo que Jesus está falando, que é o senso pleno de realização, ele é muito contrário àquilo que é normal no nosso tempo, na nossa cultura, e não somente isso, né? Não somente no nosso tempo e na nossa cultura, mas até mesmo no tempo em que Jesus estava falando isso. E a verdade é, queridos, que quanto mais eu me aproximo de Jesus, querendo entender a sua caminhada e ser de fato seu discípulo, e não um mero frequentador de igreja, ou membro de igreja, eu vejo que eu sou carente demais, e quanto as minhas expectativas de Deus, às vezes não estão alinhadas e adequadas. Quantas vezes as nossas expectativas, quantas vezes aquilo que a gente acha que vai ser a resposta de Deus, a direção de Deus, a palavra de Jesus acerca do que é de fato nós sermos realizados, sermos felizes, sermos discípulos do Mestre, sermos parecidos com Ele, como nós cantamos aqui, sermos iguais a Ele, humildes, mansos, simples como Jesus, como nós falamos aqui, está tão às vezes avesso àquilo que está na nossa cabeça. E aconteceu com os primeiros discípulos também. No contexto em que Jesus fala aqui, ele começa as bem-aventuranças, eu já falei isso em alguma outra oportunidade,
os judeus que estavam ali reunidos e a diversidade de judeus que haviam, né? Haviam os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, todos eles tinham uma expectativa própria a respeito do Messias. Todos eles tinham algo que esperavam a respeito de Jesus. Aqueles que começaram a olhar para Jesus e começaram a entendê-lo como Messias tinham uma certa expectativa. E uma boa parte deles esperavam que Jesus fosse talvez tomar armas nas mãos, fosse fazer uma revolução armada, militar contra o Império Romano. E Jesus vem assim, bem-aventurado é o pobre de espírito, é o que chora, é o manso, é o pacificador, é o de coração puro. É muito contrário, né, queridos? E a gente vê que os discípulos até o fim carregaram um pouco disso. Porque depois de Jesus ressuscitar, Lucas registra no livro de Atos, lá no primeiro capítulo, que quando Jesus vai ter com os discípulos indagam ele, falando assim: Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? Então até o fim os discípulos às vezes tinham expectativas a respeito de Jesus, um pouco diferente daquilo que era de fato a palavra dele. E eu sei que isso acontece comigo e com você também. Como é contracultural a palavra de Jesus. Como é diferente do comum que nós estamos acostumados. E uma segunda coisa que de forma bem geral vem também na minha cabeça, eu não podia deixar de falar, é que as bem-aventuranças, à medida que a gente vai avançando nessa caminhada, à medida que a gente vai vendo a sequência do que Jesus fala, a gente vê que tem uma sequência lógica. Jesus não simplesmente começou a falar as bem-aventuranças de uma forma aleatória, mas ele constrói um pensamento de uma forma lógica, de uma forma sequencial. Porque ele começa falando dos humildes de espírito, depois ele fala daqueles que choram, e a gente já meditou um pouco aqui sobre isso. E na verdade, queridos, a gente vê de fato que quando alguém se converte, quando o Espírito Santo ilumina, clarifica a nossa mente, o nosso coração, é bem comum que a primeira operação da graça de Deus na nossa alma é nos dar uma verdadeira pobreza de espírito, nos dando uma plena compreensão ou um conhecer do nosso vazio e das nossas limitações. É meio normal que a primeira coisa que acontece quando a gente conhece a Jesus, quando a gente tem um encontro de fato pessoal com Cristo, é que a gente venha ver o tamanho do vazio da nossa vida sem Ele. É que a gente se perceba pobre sem Ele, vazio, totalmente carente. E na sequência lógica também é que isso vai nos trazer uma sagrada, uma santa aflição, que faz a gente chorar por ter sido encontrado, chorar pelos nossos pecados. E a gente poder se entregar e se deleitar na presença de Deus. E aí Jesus vem e fala assim: bem-aventurados agora são os mansos. E eu entendo que aqui é uma sequência lógica, porque não há como alguém ser manso, no sentido do que Jesus está ensinando aqui, sem antes conhecer a si mesmo e perceber que está muito longe do que deveria ser. Talvez essa é a primeira lição que a gente tenha que tomar aqui hoje. Não é nenhum ponto, nenhum tópico, mas a gente tem que saber isso, queridos. Não há como a gente ser manso naquilo que Jesus está querendo dizer aqui. Não tem como eu e você sermos mansos se nós não antes conhecermos a nós mesmos e percebermos o quão longe nós estamos daquilo que nós deveríamos ser, de fato. A nossa justiça própria, queridos, nunca é mansa. O nosso orgulho, ele nunca é manso. E via de regra, o homem que é orgulhoso, a pessoa que é muito orgulhosa, via de regra, com toda segurança, ela normalmente é de um coração duro no tratamento com o seu semelhante. Pode perceber, gente que é orgulhosa, gente que não percebe, não conhece a si mesmo, não sabe o tamanho da sua carência, não tem como ser manso, porque normalmente o orgulho toma o coração e faz com que o tratamento com o seu semelhante seja normalmente duro, seja normalmente difícil. Portanto, queridos, essa terceira bem-aventurança, a gente começa a entrar numa ordem diferente aqui. Perceba que as duas primeiras bem-aventuranças que Jesus fala, de ser humilde, porque deles é o reino, daqueles que choram, porque serão consolados, elas são bem-aventuranças que aparentemente está nos desconstruindo, em primeiro lugar. Ela está desfazendo aquilo que é velho, primeiro. Elas são bem-aventuranças que talvez a gente pode dizer que elas são um tanto quanto em si mesmadas, né? A gente vive no ambiente individual, a gente vive essas bem-aventuranças conosco mesmo. Quando você percebe a sua pobreza de espírito e você percebe que você deve viver debaixo do senhorio de Cristo, essa é uma experiência sua com Jesus, naquilo que Ele está desconstruindo em você. Quando nós choramos pelo nosso pecado, quando nós lamentamos pelas nossas falhas, quando nós lamentamos toda a hostilidade que nós fazemos para a santidade de Deus, e nós choramos e nós somos consolados porque Jesus morre em nosso lugar, porque Ele é o Cordeiro que venceu. Essa também é uma experiência nossa com Jesus.
Mas aqui na terceira bem-aventurança a gente começa a provar de uma virtude mais positiva agora. Jesus não está mais só desconstruindo no nosso coração, e ele começa a construir algumas coisas. Ele começa a produzir algo em nós. O homem é pobre de espírito, e isso se relaciona consigo mesmo. A sua lamentação é seu próprio pranto pessoal, que termina quando recebe consolação, mas a mansidão tem a ver com o outro, tem a ver com o próximo. Ninguém é manso consigo mesmo, né? Ou só consigo mesmo. Você não pode falar que você é manso só com você mesmo, só nos seus pensamentos. Então a mansidão é certo, queridos, que ela tem uma relação com Deus, mas a mansidão de um homem também está associada especificamente com a relação com o seu semelhante. Perceba que Jesus está falando aqui agora uma característica do discípulo, daquele que caminha de perto, daquele que está sendo descrito aqui como verdadeiramente feliz, uma característica que é vista no trato com o outro, na relação com o outro, na relação tanto para com Deus, como também para com o seu semelhante. O Dr. Carson, quando ele introduz um comentário acerca dessa bem-aventurança, ele compara com a pobreza de espírito. E ele diz assim, que a diferença entre o pobre de espírito e manso é que a pobreza de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem a respeito de si mesma e, sobretudo, em relação a Deus, enquanto a mansidão diz respeito ao relacionamento que ela tem com Deus e com o próximo. Percebe a diferença? Dá para entender? Vocês estão me acompanhando aí, gente? Tá ok? Eu estou igual o pastor Nivaldo, fazendo assim. Então, queridos, vamos lá, vamos. Ó, o Google está pesquisando. Achou a foto do Nivaldo aqui. Brincadeira, não apareceu não. Ô Júlia, manda um abraço pro seu pai. Então vamos começar, queridos, destrinchando um pouquinho sobre a mansidão que Jesus está falando aqui. Em primeiro lugar, quem são os mansos que Jesus está falando? Se nós estamos vendo então que a mansidão ela tem a ver com a relação com o próximo, o que é então ser manso de fato? E para a gente começar a ver o que é essa mansidão, do que Jesus está falando aqui, e a gente deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, eu queria começar por falsas compreensões sobre mansidão. Sobre aquilo que não é a mansidão que Jesus está falando aqui. Aquilo que não é o ensino de Jesus. E aqui eu vou lançar mão de uma divisão que o Martin Lloyd Jones fez, que ficou fantástica. Eu achei sensacional. Em primeiro lugar, queridos, ser manso não é uma característica natural. E isso a gente já falou em todas as bem-aventuranças aqui. Nós precisamos entender isso. Isso precisa estar incrustado no nosso coração. As características que Jesus coloca na listagem das bem-aventuranças não são características que vêm do berço. Não são características que nós somos capazes de aprender por nós mesmos. Não são características que nós herdamos geneticamente, mas elas são espirituais. O que Jesus está falando aqui, quando ele fala assim, que plenamente feliz, que com o senso de divinamente feliz, de ser feliz diante do próprio Deus, isso só é possível na nossa vida se for produzido espiritualmente. É uma obra do Espírito. Vejam que os discípulos de Jesus, eles devem apresentar todas as bem-aventuranças. Lembra que a gente comentou isso aqui já? A gente pode pegar na Bíblia várias listas sobre ministérios, sobre dons, e você pode ali naquela lista se identificar com um, não se identificar com outro, identificar que talvez Deus tenha te abençoado com um certo dom, com um certo ministério, tenha te chamado para servir em uma certa área, mas é diferente aqui. As bem-aventuranças não são uma listagem de coisas que a gente pinça e fala assim, eu não choro muito, né? Eu sou meio durão, tal, mas eu sou manso. Não, não é. Elas são características espirituais e todos os discípulos de Jesus devem desenvolvê-las todas. Se nós temos que desenvolvê-las todas, ela evidentemente não é uma característica natural. É fato, queridos, que a amabilidade, que pessoas de trato fácil, pessoas que naturalmente são boas de lidar, gente que parece que é bem com a vida, é algo de temperamento, muda de pessoa para pessoa. Mas é bem verdade que a gente encontra isso até nos cães, né? Tem cachorro que é mais dócil, tem cachorro que é mais tranquilo, que é mais brincalhão, tem cachorro que não. Não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando de uma condição familiar que você herdou, de uma criação familiar que te fez uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais ponderada. Jesus não está falando de uma personalidade e nem de caráter. Ele não está falando de algo que é mais ameno na sua personalidade ou de um temperamento mais pacífico, mais brando, mas ele está falando de uma característica espiritual. Veja o exemplo do rei Davi. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que foi alcançado por Deus, pelo Espírito de Deus, e a gente pode afirmar que Davi era um homem manso.
Mas apesar disso, Davi era um homem corajoso, era um homem impetuoso, não diz respeito à personalidade dele. Nós podemos falar do próprio apóstolo Paulo, que tinha uma mente maravilhosa. O intelecto daquele homem foi o maior perseguidor dos cristãos na hora que ele estava do lado de perseguir. Quando ele se converte, ele se torna um dos maiores líderes do cristianismo. Foi usado por Deus para ser inspirado nas escrituras, quase metade delas. Olha a personalidade de Paulo, mas Paulo mostra uma mente humilde e mansa. Então a humildade ser manso não é uma característica natural. Em segundo lugar, ser manso não é ser indolente. O que significa ser indolente? Ser frouxo. Mansidão não é sinônimo de ser frouxo e impassivo. A gente tem um certo preconceito com essa palavra, né? Eu tenho a impressão que todos nós, se alguém chegasse para você e falasse assim, ô louco, hein? Que cara de manso, você ia ficar meio ofendido, não ia? Não dá uma impressão, dá uma coisa assim? Parece que se alguém... O adjetivo manso, ele tem uma conotação mais negativa do que positiva no nosso tempo. E eu comecei falando isso aqui, como é contracultural o que Jesus fala. Mas por que isso? Porque muitas vezes o nosso modo de pensar é esse, que a mansidão é sinônimo de ser frouxo, de frouxura. Mas não é isso. Não é aquela pessoa que parece impassiva, aquela pessoa que não se posiciona, que não tem assertividade. Não é isso que Jesus está falando aqui. Porque a força de caráter, ela é bastante compatível com a mansidão. E a gente vai ver isso aqui mais para frente. Veja que a Bíblia, todos os mansos que estão relatados na Bíblia, foram pessoas que enfrentaram prisões, foram pessoas que enfrentaram martírio, foram pessoas que enfrentaram açoites, foram pessoas que passaram por tudo isso, que sofreram no nome de Cristo, que sofreram pela palavra de Deus, sempre de cabeça erguida. O próprio Cristo se autodenomina manso. Lá em Mateus 11, ele fala assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus se autodenomina manso. Mas ainda que alguns lembrem de Jesus lá, falam assim, Jesus é manso, mas lembra dele dando açoite lá, virando a mesa dos cambistas lá no templo. Mais do que isso, Jesus foi corajoso para ir até o fim, morrer na cruz, por mim, por você. Mas ele é manso e se autodenomina manso. Então ser manso não é nenhuma característica natural. Em segundo lugar, também não é ser frouxo, ser indolente. Não é isso, não é ser impassivo, não é ser uma pessoa meio boba, não é isso. Em terceiro lugar, ser manso não é ter compromisso em manter a paz a qualquer preço. Presta bem atenção nisso. Ser manso. O que Jesus está ensinando aqui como a bem-aventurança da mansidão, a mansidão a qual Jesus está falando aqui, não é ter compromisso em manter a paz a qualquer preço. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu prefiro ter paz do que entrar em qualquer disputa. Querido, isso é louvável. Eu aprendo muito com gente assim. Isso é bom, isso é bênção. Eu conheço gente próxima a minha que é muito assim. Fala assim, não, eu prefiro não brigar, eu prefiro não entrar em conflito, deixa tranquilo. Isso é uma virtude, isso é algo bom. Mas a gente tem que ponderar, porque às vezes as qualidades e defeitos são confundidos no que diz respeito a esse modo de ser. A esse tipo de ser, de ter um compromisso de manter a paz a qualquer preço. Porque nós podemos pensar que alguém que evita conflitos é dotado de uma qualidade, e isso normalmente é bom. Mas ter compromisso com a paz a qualquer preço pode se tornar uma fraqueza de caráter. E isso não é a mansidão que Jesus está falando. Aqui, nós temos compromisso de querer concordar sempre, de não, está tudo bem. Às vezes de querer negligenciar aquilo que é inegligenciável. Nem sei se existe essa palavra. A gente querer negociar aquilo que é inegociável. A gente abrir mão, falar, não, deixa, está tudo bem, está tudo bem. Isso pode mais mostrar uma fraqueza de caráter do que de fato ser uma pessoa mansa. Essa é uma tentativa humana de ser politicamente correto, de ser neutro, de tentar agradar todos, de não ter uma opinião própria. Isso pode ser um desastre, queridos, moral. Porque muitas vezes, principalmente nós, a igreja de Cristo, nós, aqueles que temos a verdade, temos que trazer uma palavra que por vezes vai confrontar. Jesus fala assim que nós somos agraciados não só de sermos redimidos por Ele, mas também de sermos perseguidos, de sofrermos as dores que Ele sofreu. A perseguição por causa de Cristo nos testifica graça. E nós vamos ver lá para frente que Jesus fala isso numa das bem-aventuranças também. Então assim, o ter compromisso com a paz a qualquer preço, nem sempre é algo bom, e não é a mansidão a qual Jesus está se referindo. Pense bem, os mártires, eles foram pessoas mansas, mas eles jamais foram débeis. Eles eram homens fortes, mas eram mansos. Em quarto lugar, para a gente encerrar, o que não é. Ser manso também não consiste meramente em uma questão
externa. Não consiste simplesmente numa ideia de mansidão aparente, né? E pode ser comum que talvez a nossa compreensão seja essa, seja assim, olha, retém o golpe aí, tá? Tipo, guarda lá dentro. Você está com raiva, mas você segura no semblante. Dá um jeito de ter reações controladas. Isso também é um negócio bom. Isso também, de certa forma, representa e testifica domínio próprio. Mas tem aquelas pessoas que às vezes conseguem ter reações controladas, mas no interior tem um vulcão em erupção, e isso também não é cumprir com a ideia de mansidão e humildade da forma como Cristo expressa aqui. Isso também não é ser manso como Jesus está falando. O Spurgeon, ele cita um hino que eu não conheço, deve ser um hino antigo, ou talvez até é conhecido, eu não sei, mas que uma frase lá do hino fala assim sobre reter o golpe iracundo, né? Reter o golpe iracundo, aquele da ira, aquilo que sai da ira. E ele fala assim que a mansidão não é só reter o golpe, é você chegar ao ponto de você não ter a vontade do golpe, né? E é interessante isso, ainda que seja possível, por vezes, a gente esconder a ira dos homens, de Deus a gente não esconde. E por que isso não é mansidão? Porque pode haver gente, queridos, que não explode, gente que não fala mal, mas lá no coração tem desejado o mal. Lá no coração tem assim, mas você vai cair uma hora e eu vou ver. Isso aí não é o coração manso que Jesus fala, porque isso alimenta o ódio, isso facilmente dificulta o perdão na nossa vida, no nosso coração, e isso estimula a vingança. E nada disso tem a ver com mansidão. Então o que é ser de fato manso? Que mansidão é essa? O que é a mansidão que Jesus está falando? A mansidão que Jesus fala, ela é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é então expresso em atitude e uma conduta em relação ao próximo. É como eu falei aqui no começo. A mansidão, ela parte de uma autoanálise, naquela que você prova da sua pobreza de espírito, aquela que você chora pela sua condição, aquela que você entende quem você é diante de Deus, você vê quem você é diante de Deus, e isso começa a florescer na mansidão. E esse florescimento na mansidão é o nosso relacionamento com o próximo, com o outro. E aí aqui nessa ideia de relacionamento com o outro, eu queria primeiro dividir o que é a mansidão no relacionamento com Deus e o que é a mansidão no relacionamento com os outros. Então a mansidão que Jesus ensina é uma disposição diante de Deus. E eu queria falar sobre duas coisas sobre isso. A primeira delas é que ser manso é ser submisso à vontade de Deus. É de fato se submeter ao que é vontade de Deus. E aqui eu faço uma pergunta para você: como anda a sua submissão àquilo que é vontade de Deus? Como você tem encarado a vontade de Deus na sua vida? Porque, queridos, é bem verdade que a vontade de Deus na nossa vida muitas vezes vai nos levar a caminhar, a passar por situações, a nos privar de coisas e situações que nós desejamos muito, que nós gostaríamos que fosse diferente. A vontade de Deus na nossa vida muitas vezes vai fazer você passar por coisas que você não planejava, que você não queria, que você não era a sua expectativa, não era o que estava no seu alvo, mas é a vontade de Deus na nossa vida. Nós nem sempre entendemos as coisas que Deus faz e que Ele está fazendo. Eu duvido a pessoa que em 2019 acreditava que o ano de 2020 a gente ia passar quase que o ano inteiro dentro de casa com máscara no nariz, passando álcool em gel nas mãos, e que isso ia transformar muitas coisas anos depois, porque a gente está em 2021 e as coisas continuam a acontecer diferente. Mas o ser manso, ele é ser feliz e contente no sentido de se contentar de fato com a vontade de Deus. Presta atenção nesse princípio aqui, olha só, o manso, ele não disputa com Deus qual é a melhor opinião e qual é a melhor vontade. Queridos, quantas vezes eu já disputei com Deus? Jesus, Deus, não é isso, Deus, não é assim, não é agora, não é dessa forma, não, a gente podia, Deus, é só o Senhor fazer isso aqui na minha vida, ó. Só o Senhor fazer isso aqui, eu vou atender ao que o Senhor quer. É só mudar isso, eu só queria que mudar isso, é tão pouco que eu estou pedindo, Deus, o Senhor é dono do universo, Criador. Isso é disputar com Deus, né? Os mansos que Jesus está falando aqui, eles não se rebelam,
Eles não murmuram contra a providência de Deus, mas a providência de Deus agrada ao coração do manso, porque ele sabe que ele está sendo cuidado, porque ele sabe que ele não merecia nada, porque ele sabe que ele é pó, que ele é carente sem Deus. Então tudo que Deus faz na sua vida, ele entende que Deus está cuidando, ele entende que Deus está sendo providente, e ele consegue então ser bem-aventurado, ser feliz por conta disso. Não age como os insensatos que reclamam das circunstâncias, culpa o ambiente, culpa o vizinho, culpa os filhos, culpa os pais, culpa o trabalho, culpa o mundo em que vive, a falta de dinheiro, a falta de popularidade, entre tantas outras coisas, a falta de acolhimento na igreja, a falta de tudo. Em última instância, isso é culpar o próprio Deus, e isso não é a atitude do manso. O manso, ele se deleita na vontade de Deus, ele se agrada na vontade de Deus. E para dar um exemplo aqui, só para a gente passar para o próximo, eu lembro de Jó. Porque Jó, queridos, e eu já citei ele várias vezes aqui, né, nessa jornada nossa, mas ele passa por algo na vida dele que, Deus me livre, eu não queria passar de jeito nenhum, assim, mas nem perto. Eu acho que o livro de Jó assim, é um livro que a gente lê, e se você lê a Bíblia trazendo ela para a realidade, porque às vezes a gente lê a Bíblia achando que a gente está vendo um filme, né, de ficção, é os personagens, é a historinha e tal, mas se você lê pensando assim, gente, isso aqui era gente de verdade, que nem eu, sabe, que passa pelas lutas, eu acho que dá até arrepio de ver o que Jó passou, porque Jó, ele perde os bens, ele perde a sua saúde, ele enterra todos os seus filhos, queridos. Eu não consigo nem imaginar uma dor dessa. Já é difícil para nós, eu não sei quantos aqui têm essa experiência, mas já é difícil para nós enterrar o nosso pai, a nossa mãe. Né? Graças a Deus a minha mãe eu tenho, mas meu pai, em novembro, eu passei por essa experiência, né, de enterrar o pai. E já é difícil, apesar de que é o ciclo natural. Eu quero que meus filhos me enterrem. É muito melhor que meus filhos me enterrem do que eu enterrar eles. Mas Jó enterrou todos os seus filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo que ele tinha. E diante de tudo isso, a mulher dele olha para ele e fala assim, ele sem saúde, disse que Jó se vestia de pano de saco, coçava as feridas com caco. E a mulher de Jó olha para Jó e fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. É melhor morrer do que ficar nessa situação, é melhor isso. E ele responde de uma forma, queridos, que é só alguém que é manso no coração, naquilo que Jesus está ensinando. Aqui, alguém que se submete à vontade de Deus pode responder. A resposta de Jó está no capítulo 2, no versículo 10, que ele olha para a mulher e fala assim, falas como qualquer doida. Não, primeiro que ele é muito corajoso, porque chamar a mulher de doida na hora da discussão, queridão, não faz isso não. Você já pensou, você está lá no meio de uma conversa com a sua esposa, né? Nem vou olhar para mim agora aqui. E aí você fala assim, nossa, que isso? Isso é coisa de doido. Gente do céu, não faça. Jó olha para ela e fala assim, falas como uma doida. Olha só, olha a situação que ele estava, sem nada, sem saúde, coçando as feridas, sem os filhos. A mulher fala assim, amaldiçoa Deus e morre, Jó. Isso aí não é vida não. E Jó fala assim, você fala como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó. Jó não reclamou para os outros sobre estar debaixo da vontade de Deus. Ele entendia estar submisso. Isso é a mansidão que Jesus está falando. Então a mansidão, ela diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E ser manso é ser submisso à sua vontade. E um segundo aspecto ainda em relação a Deus é que ser manso é ter um coração flexível à sua palavra. Ser manso é ter um coração flexível à palavra de Deus, é ter um coração ensinável, é ter um coração arrependido de fato, que prova de arrependimento. Quando nós somos confrontados por Deus, quando somos encontrados por uma doutrina, ou um ensino de Jesus, ou das Escrituras, que vão de encontro com alguma prática nossa, que vão de encontro com algo que nós aprendemos do nosso pai e da nossa mãe, algo que a gente às vezes aprendeu fora da palavra de Deus, algo que vai de encontro com algo que nós estamos fazendo, nós nos entregamos ao Espírito e clamamos para que o Senhor nos ensine aquilo que nós precisamos. Isso é estar flexível à palavra de Deus. Ter um coração flexível à palavra de Deus é estar debaixo do controle de Deus. Então ser manso, a mansidão que Jesus está falando aqui,
é ser submisso à vontade de Deus, mas também ter um coração flexível à sua palavra. É ter um coração ensinável. É ter um coração que de fato anda debaixo do controle de Deus. É efetivamente sermos seus discípulos, seguirmos o Mestre, imitarmos o Mestre e sermos amansados por Ele. O termo manso aqui do grego, ele dá essa ideia de amansar mesmo, de domesticar de fato, de colocar ali do lado, como um seguidor. É como um animal selvagem, ele é uma ameaça, ele é um perigo, ele não tem utilidade, mas quando ele é amansado, ele se torna útil, a força dele continua lá, a ferocidade dele continua lá, mas agora ele é manso, ele está debaixo do controle de alguém. Então ser manso, queridos, não é ser fraco, mas é ter força sob o controle de Deus, sob o controle do Mestre. Lá em Provérbios 16 diz assim, que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito é maior do que aquele que domina uma cidade. Ou seja, é mais difícil você controlar o seu coração, é mais difícil nós colocarmos o nosso coração debaixo do controle de Deus do que criar várias conquistas por aí. Provérbios vai dizer isso, que é muito maior e é mais forte aquele que faz isso, porque ser manso tem tudo a ver com força no caráter, com ter poder e estar sob o controle de Deus. Então, a mansidão que Jesus ensina é uma disposição diante de Deus, no sentido de ser submisso à vontade de Deus, e no sentido também de ter um coração flexível à sua palavra, e estar debaixo do controle de Deus. Mas a mansidão que Jesus ensina, ela também é uma disposição diante dos homens. Como eu falei aqui, ela é uma bem-aventurança que ela começa a refletir e a evidenciar uma nova vida na caminhada uns com os outros. E eu queria que a gente dividisse isso aqui um pouco também. Vamos dividir em alguns aspectos. Em primeiro lugar, uma característica grande dessa mansidão no relacionamento uns com os outros é que ser manso, aquele que é manso da forma como Jesus está ensinando aqui, é aquele que é capaz de renunciar àquilo que é legítimo quando é conveniente para o bem do próximo. É difícil isso aí, né? Olha, renuncia àquilo que às vezes é até legítimo, você tem direito, faz parte daquilo que você conquistou, faz parte daquilo que é seu, você tem domínio, você tem autoridade, mas você renuncia pelo bem do próximo. Você abre mão daquilo que às vezes você tem a prerrogativa, daquilo que às vezes você tem a autoridade, daquilo que às vezes você tem o poder, daquilo que é legítimo em função do próximo. A ideia da palavra manso também traz a ideia de que mesmo que você tenha direitos, você não reivindica em benefício próprio, sempre que convém. Vamos ver o exemplo de Jesus. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Mas ao contrário disso, Jesus ele tinha direitos, ele tinha a glória de Deus nele, ele era o próprio Deus, mas em todo o tempo, até o fim, ele se manteve debaixo do controle da vontade do Deus Pai. Renuncia aquilo que é legítimo. Quando nós reivindicamos o nosso direito, queridos, nós colocamos a gente mesmo em destaque. E a gente perde a característica de alguém que é manso e que vive sob o controle divino. Quando a gente reivindica aquilo que é prerrogativa nossa. Alguns exemplos que a gente pode lembrar também é o exemplo de Abraão. Lembra quando Abraão estava viajando com Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em conflito com os pastores de Ló, que era seu sobrinho. Eles viram que não dava mais para caminhar junto. A postura de Abraão era o patriarca, ele era o mais velho, ele podia chegar para Ló e falar assim: Ló, é o seguinte, a gente não está dando certo. A nossa turma aqui não está se entendendo, caminhando junto mais. Vamos fazer o seguinte, você vai para lá, tá? Que eu vou para cá. Ele podia fazer isso. Abraão, ele tinha condições de fazer isso. Ele tinha essa prerrogativa. Cabia a ele fazer isso, mas ele abre mão disso. Ele renuncia o seu direito. E ele fala assim: Ló, para onde você quer ir? Escolhe você aonde você vai com a turma que eu vou para o outro lado. Ser manso é estar disposto, muitas vezes, também a sofrer o dano. Certa vez eu dei uma aula de escola dominical, meditei nesse texto e é muito interessante. Depois você olha com calma, não vou explorar ele muito. Está em 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Paulo ele escreve à igreja de Corinto, falando o seguinte: olha, está tendo muita briga entre os irmãos. E briga assim, não era coisa física, nada assim, era contendas, que eles estavam começando a entrar na justiça, fora da igreja, vamos dizer assim, para resolver o problema. Eles estavam começando a ter problemas entre eles, que estavam um processando o outro na justiça.
E aí Paulo dá um sermão ali naquele capítulo 6 de 1 Coríntios, falando assim, olha, é a igreja que vai julgar o mundo. São os cristãos que deveriam trazer o que de fato é um juízo, um julgar, né? A partir da visão das Escrituras, da palavra de Deus, a partir de uma cosmovisão cristã, daquilo que Jesus fez por nós. Éramos nós que deveríamos estar julgando as coisas, quanto mais os problemas que a gente vive entre nós. Então Paulo escreve assim, vocês estão indo para a justiça legal, para os incrédulos, aqueles que não receberam a palavra de Deus, a palavra de Jesus, julgarem os problemas, só isso já é uma vergonha. Aí ele fala, não tem nenhum ancião no meio de vocês que pode julgar as causas? E aí ele ainda termina dizendo assim, ele sugere algo. Por que alguém, em vez de vocês entrarem em briga, em contenda, por que alguém não resolve assumir o dano? Tipo assim, eu vou ser prejudicado, vou. Era do meu direito isso? Era. Mas sabe de uma coisa? Eu vou assumir o dano. Vou assumir o dano, pelo bem do próximo, pelo bem daquele que está perto. É isso que Paulo explica ali, é ter a consciência de que você tem o direito, mas você renuncia ao direito que tem. Uma segunda coisa, em relação ao próximo, é que o manso ele reconhece diante dos homens o que reconhece diante de Deus. Presta atenção nisso aqui. É engraçado como nós podemos criticar aquilo que é nosso, mas os outros não. Vocês já perceberam nisso? Você pode criticar o seu time de futebol. Você critica. Se você gosta de futebol, você vai criticar o seu time de futebol. Nossa, nem vamos falar de futebol aqui, porque eu nem vou falar o time que eu torço, que é terrível. Mas você fala do seu time de futebol, você pode criticar. Você critica sua mãe, seu pai, seu irmão. Você vai lá, é chato, você briga lá com seu irmão, não sei o quê. Mas e se os outros fazem isso? A gente não, opa, calma aí. Não é bem assim, né? Por exemplo, eu vou falar, já comecei, né? Eu sou vascaíno, né? Jesus. É terrível. Eu mesmo critico, mas também não sou fanático, não sofro nem nada, né? Mas quando vem alguém falar do Vasco, eu falo assim, o gigante da colina. Coitado do Vasco. Porque a gente faz isso. E a gente faz isso com relação ao próximo também, porque e eu achei legal, o Hernandes Dias Lopes, ele usa uma frase que ele diz assim, que todo crente, ele é sempre um bom teólogo de joelhos. Quando você está de joelhos diante de Deus, você se humilha, Jesus, eu não sou nada. Ninguém ora diante de Deus assim, Deus, eu sou tão bom, hein? Louco, hein? O Senhor foi bom mesmo, mandou bem, parabéns, hein? Olha, me recomendo diante do Senhor. Ninguém ora assim. Você normalmente ora se humilhando. Quando você peca, quando você sabe do seu pecado, quando você tem consciência, você pede perdão, você fala, Jesus, eu sou miserável, eu sou pecador mesmo, meu Deus. Aí se você levantar e alguém olhar para você e falar assim, nossa, você é miserável, pecador, você fala assim, vira essa boca para lá. Já percebeu? Isso aqui é uma característica do manso, ele consegue reconhecer diante dos outros, ele consegue reconhecer diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus, aquilo que ele fala assim, eu sou mesmo pecador, eu sou miserável. E aí se alguém um dia chegar e ofender, a sua segurança é tanta naquilo que você é diante de Deus, naquilo que Deus tem feito por você, não é que você vai ser impassivo, mas você vai receber aquilo e não vai estar ofendido. Você vai falar assim, realmente, eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Meditando um pouco sobre isso aqui, eu ouvi algumas histórias, li algumas histórias de gente que foi ofendida profundamente às vezes. E a resposta era assim, olha querido, na verdade se você me conhecesse como Deus conhece, você até pegou leve. Eu sou muito pior do que você está falando aí. Eu sou muito mais carente da graça de Deus do que você está falando aí. Então ser manso é conseguir reconhecer diante dos homens aquilo que nós conseguimos reconhecer diante de Deus. É de fato reconhecermos isso. Quando nós, ao contrário disso, nós fincamos o nosso ministério, o nosso jeito, a nossa forma, os nossos dons, é porque ser manso ainda talvez não chegou ao nosso coração. Quando a gente ainda tem talvez uma justiça própria muito grande, quando você se ofende de forma muito fácil, talvez é porque você não está exercendo a mansidão, porque você reconhece diante de Deus um monte de coisa que você é, mas você não consegue reconhecer diante dos outros. É porque talvez a mansidão não chegou no nosso coração. Em terceiro lugar, ser manso é ter a capacidade de suportar injúrias e não se abater com as ofensas. A capacidade de suportar ser injuriado. A mansidão, como está extremamente ligada ao conhecer a si mesmo, como eu falei aqui, a ter uma perspectiva de si, um relacionamento com Deus de forma humilde,
e se vendo já privilegiado pelo que Deus fez, privilegiado pela salvação em Cristo Jesus, pela redenção, faz com que nós tenhamos um coração seguro ao ponto de não nos abatermos com as ofensas, ao ponto de não ficarmos muito tempo ressentidos, ao ponto de não nos magoarmos, ao ponto de não carregarmos isso para a nossa vida. Isso reflete coração manso, gente. Veja que isso não é uma prepotência. Veja que isso não é aquele negócio assim, tem aquele ditado, né, o que vem de baixo não me atinge. Não é isso. Não é uma prepotência, mas é uma consciência tal da sua própria corrupção, que você não se sensibiliza muito naquilo que é seu mesmo, e não permanece numa atitude defensiva para aquilo que os outros podem tentar fazer na sua vida, ou te ofender com alguma palavra, com alguma coisa. Os mansos, eles necessariamente são pacientes demais para ofender e também para serem ofendidos. Não é uma pessoa facilmente provocada. Você conhece gente que às vezes só de riscar o fósforo de longe já inflama, assim, puf, né, já fica iracundo, já fica com raiva, já parte para cima, já devolve na mesma toada, do mesmo jeito. Isso aí é um perigo, queridos, porque isso não está revelando mansidão. E se houver, se Deus tem falado com você, se você está aí talvez refletindo acerca da sua vida e você consegue identificar que você tem um espírito irado, queridos, eu quero te exortar a você tratar de corrigir isso diante de Deus, porque um cristão deve dominar o seu temperamento colérico. Se você aí é cristão, você conhece a palavra de Deus, você tem caminhado com Jesus, você cantou aqui que você quer ser igual a Ele, você tem sido muito colérico, você tem sido qualquer coisa te inflama, qualquer coisa você quer revidar, você fica bravo, trata isso no seu coração, porque você já não está experimentando da terceira bem-aventurança que Jesus está falando aqui, de uma das primeiras obras da graça do Espírito Santo que Ele começa a fazer na nossa vida. Uma das primeiras coisas que Ele trata no nosso coração é isso. Então temos que sondar o nosso coração e ver se nós nos identificamos como aqueles que talvez com simples comentário a gente se ofende, talvez com um olhar diferente, aquela pessoa que fala assim, não me cumprimentou na igreja, não, agora também eu vou só esperar essa pessoa vir falar comigo, não falou. Querido, se você é assim, sonda o seu coração, coloca diante de Deus, comece a entregar para Ele, porque isso aí não é mansidão. E se você não está sendo manso, porque o manso ele é paciente, ele suporta as injúrias, ele não se abate com as ofensas. E ainda que naturalmente a gente tenha uma personalidade, um temperamento mais ardente, mais fogoso, nós recebemos a graça do Espírito Santo de Deus para manter esse temperamento em sujeição a Ele. Então coloca diante de Deus. Porque uma pessoa mansa, ela não vive precipitada, ela não vive embriagada por ira, ela não vive exercendo maldade. Uma pessoa mansa, ela não fala mal, ela não deseja mal, ela não odeia o seu irmão, porque a Bíblia fala que aquele que odeia é assassino, e o manso não é assassino. A mansidão, Jesus fala, a pessoa mansa também não faz uso de vingança, não exerce a vingança, não fala mal dos outros, pois é um dos pecados mais abominados por Deus, aquele que cria contenda entre os irmãos. Mas o manso, ele perdoa as injúrias. E é certo que eu e você já passamos por algumas e vamos passar por várias. Querido, se você, até hoje na sua vida, você não foi profundamente atingido por alguém, você pode esperar que em algum momento da sua vida isso pode acontecer. Nós passamos por injúrias, e isso é uma verdade. Nós passamos por ataques, nós não vivemos num parque de diversões, nós não vivemos num campo florido, nós vivemos num mundo real, onde as coisas acontecem, onde as ofensas vêm. E nós não vivemos imunes a isso, nem dentro da nossa casa, na família, nem no trabalho, nem na igreja, em lugar nenhum, porque as injúrias podem vir de todos os lados. Mas o manso, ele não pode guardar injúrias, mas ele tem a prontidão para perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. É isso que o manso faz, queridos. Eu achei muito forte uma frase do Spurgeon, quando ele fala sobre isso, que ele diz assim, ele tem as homilias dele, né? E uma ele fala sobre essa mansidão, e ele diz assim: fiquei sabendo de um pai que disse que seu filho não deveria jamais voltar para casa. Aí ele faz uma pergunta: esse pai sabe que não poderá nunca entrar no céu e continuar a alimentar um espírito assim? Olha como é pesado isso. Essa é a maneira mais clara de imitar a Cristo, queridos. O perdão, o ser manso, perdoar uns aos outros. Lembra, Jesus estava sendo assassinado, e mesmo no momento do assassinato dele, de ele estar sendo morto, ele fala assim: perdoa pelo que eles fazem, Deus.
é a capacidade de perdoar. Uma pessoa mansa é alguém que abre o coração para amar, encara a alma para perdoar e se dispõe, escancara a alma para perdoar e se dispõe a receber. Para concluir, eu queria falar um pouquinho, só para encerrar, sobre a promessa de Deus, que ele fala assim: herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O primeiro aspecto disso é que essa promessa tem a ver com contentamento. Eu já falei disso aqui. Herdar a terra não é uma conquista pela força das armas. Jesus é contracultural por isso. Não é aquele que domina, não é aquele que vai, é aquele que força, não é aquele que ganha pelo dinheiro, mas é uma herança. É aquilo que a gente não conquistou pelo nosso próprio trabalho. É aquilo que a gente não construiu pelas nossas próprias mãos, mas nós herdamos, algo que nós vamos herdar, algo que a gente recebe como presente. E lá em Coríntios, Paulo fala assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um princípio de contentamento. Isso é herdar a terra, isso é um dos princípios. Ser manso de coração é viver contente, contentado com o que Deus tem feito, no sentido de que tem a ver, de fato, com todo o contentamento, que é um dos princípios da verdadeira felicidade e da verdadeira realização. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. E que maravilha é nós podemos descansar, confiar na providência divina e saber que essa sim é firme e fiel, e nós vivemos contentes com isso. Nós estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu sempre lembro disso. Quando eu era adolescente, uma vez fui dormir na casa de um colega também aqui da igreja, e a gente acordou de manhã e a mãe dele tinha feito um café. E como toda pessoa que tem assim, eu não sei, assim, a minha família também falava muito isso, eu achei super normal. Na hora que a gente foi sentar à mesa, ele falou assim: gente, não repara não, tá? O cafezinho é simples. Repara não, tá, gente? O cafezinho aqui e tal, não sei o quê. Aí a mãe dele na hora olhou e falou assim: não, calma aí. Não repara não, o cafezinho é simples. Isso aqui é o café da manhã que Deus preparou para nós hoje. Isso aqui é o café da manhã que Deus colocou na nossa mesa hoje. Então, graças a Deus, que maravilha de café. É o melhor café que a gente poderia estar tomando, era esse aqui hoje, porque Deus que preparou ele para nós, Deus que providenciou ele para nós. É ser contente. Isso tem a ver com herdar a terra. E o segundo aspecto é a herança do reino pleno de Deus no céu. A gente não pode esquecer que Jesus está falando isso. São estes os homens que herdarão o céu, aqueles que são mansos. Esses que chegarão lá, onde não haverá mais contenda, onde não haverá mais orgulho, aonde a ira, a malícia não vai mais contaminar, mas lá todos vamos viver diante de Deus, diante da vontade dEle e sob o domínio dEle. Se nós se nós vamos entrar no céu e vamos provar do reino pleno com Jesus, nós devemos nos desfazer da ambição, do descontentamento, da ira e de buscar os nossos próprios interesses e do nosso egoísmo, queridos. Enquanto haver qualquer rastro disso no nosso coração, e isso permanecer na nossa alma, nós estamos cultivando algo que não habita a presença de Deus em nós. Mas isso tem que ser fruto da graça divina. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus. Nós temos que colocar diante dele e falar: Senhor, eu preciso aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja nas nossas vidas, queridos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Porque isso aí tudo tem me constrangido. Eu imagino que tem constrangido você também. Ô Pai querido, recebe aqui o nosso coração nas Tuas mãos. Porque nós queremos aprender as verdades da Tua palavra. Nós queremos ouvir, Deus, a Tua palavra. E queremos que isso transforme a nossa vida a cada dia. E nós queremos de fato, Deus, sermos conhecidos como mansos. Mas não esse manso que o mundo fala, que a cultura distorceu. Não esse manso que é facilmente ou falsamente identificado como frouxo, como impassivo. Ou como alguém que às vezes não entra em certas batalhas.
mas nós queremos ser mansos como o Senhor Jesus é manso. Nós queremos ser humildes no nosso coração, entendermos quem nós somos e colocarmos o nosso coração diante do Senhor e sermos submissos à Tua palavra, sermos flexíveis à Tua palavra, estarmos debaixo do Teu domínio, do Teu controle. Queremos também, Deus, ter a capacidade no relacionamento com o nosso próximo, Deus, de renunciar àquilo que às vezes não é relevante, aquilo que abençoa, de podermos pensar no todo, não em nós, simplesmente. Queremos, Deus, sermos mansos diante do Senhor, Pai, quando nós não nos ofendemos com as injúrias, quando nós não temos a insegurança de andarmos machucados, feridentos, Deus, de andarmos em pecado, em ingratidão em relação ao Senhor, porque carregamos mágoas, mas nós queremos ter a capacidade do Senhor Jesus de perdoar como Ele perdoava, de sermos pacientes como Ele é, de sermos humildes, de não andarmos na justiça própria. Nós não queremos, Deus, cantar aqui que queremos ser igual a Jesus, só da boca para fora, mas queremos que o Senhor faça isso em verdade no nosso coração. Recebe a nossa vida no Teu altar, transborda no nosso coração, transforma a nossa vida. E não permita, Deus, que essa palavra fique aqui, restrita hoje, caia no esquecimento, mas que a gente possa ir mastigando ela, Deus, essa semana, este mês, e que ela possa ir rendendo frutos na nossa vida e na nossa caminhada, Pai. É isso que a gente ora e agradece no nome santo de Jesus. Amém.